Olá novamente, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a abertura Ruy Lopes. Falando agora sobre os lances iniciais da variante fechada. Esse vídeo é o vídeo número 10, mas na verdade ele está dando sequência ao vídeo número 1. No vídeo número 1 nós paramos entre duas alternativas. Uma, a de capturar o cavalo em C6 e a outra, a de recuar o bispo por A4. A opção de bispo captura C6, a variante das trocas, é estudada em uma outra playlist, que tem os vídeos de número 2 a 9. Então, essa sequência agora, estamos no vídeo número 10, seguindo com bispo A4, em que a alternativa não seria seguir a variante das trocas, mas seguir então pela linha principal, preservando o bispo de Casas Brancas, o bispo da Ruy Lopes, o chamado bispo torturador. O motivo dessa alcunha nós vamos descobrir de acordo com que formos estudando as linhas de uma forma mais profunda. Primeiro, vamos entender o que aconteceu nesse movimento. As brancas, para poupar o seu bispo de Casas Brancas, gastam um tempo. E esse tempo vai ser usado como crédito pelas negras. Entenda, as brancas já se comprometeram em não capturar o cavalo de C6. Se ela o fizer isso agora, vai efetivamente entrar em prejuízo de tempo, que ainda não ocorreu. Ocorrerá se ela resolver capturar o cavalo de C6 tardiamente, assumindo a perda realmente de um tempo de movimento. Isso não é bom para as brancas nesse momento. Então eu não preciso bloquear a ameaça contra o cavalo. E por outro lado, não precisamos ter pressa espantando o bispo de Casas Brancas para B3, uma vez que a casa B3, esse bispo vai gostar muito dela. Ele vai voltar a apontar para a casa F7 e ameaça a ocupação da casa D5. E como naturalmente mais cedo ou mais tarde esse bispo irá ocupar essa posição em B3, então não há necessidade das negras precipitarem essa posição. É ideal, primeiro, aproveitar o tempo gasto pelas brancas e desenvolver as próprias peças. Por esse motivo, o lance seguinte a bispo A4 não é normalmente B5. O lance usual para as negras após bispo A4 é cavalo F6, desenvolvendo as suas peças. E voltando a vez para as brancas, o que elas vão fazer? O roque. A Ruy Lopes, ela é uma variante maravilhosa nesse sentido. É o roque mais rápido que o xadrez nos permite fazer em segurança. Mas o peão de E4 está caindo. Não, ele não está caindo. O peão de E4 é pura e simplesmente uma isca. Uma isca tentadora para que as negras capturem ele. Uma vez capturando o peão de E4, as negras escolhem entrar numa linha extremamente aguda, extremamente teórica, difícil para o iniciante. Eu não recomendo que o iniciante se aventure nessa linha antes de conhecer bem a linha fechada, que é o que vamos ver primeiro, que é a variante aberta da Ruy Lopes. Então, após as brancas rocarem, sugiro a quem está de negras, educadamente, declinar da captura do peão de E4, não entrando no que nós vamos chamar de variante aberta da Ruy Lopes, porque ela é muito aguda, muito complicada, e joguem um lance protetor para colocar o rei negro em segurança, permitindo que ele roque o mais rapidamente possível, que é bispo E7. Bispo E7, então, vai inaugurar uma sequência de lances comuns
as chamadas variantes fechadas. Não é uma só, são várias linhas possíveis de variantes fechadas. Temos a Chigorin, a Zaitsev, a Breyer, diversas opções de variantes fechadas. Não se preocupem ainda com nomes. Isso, com o tempo, com o uso, a gente vai se habituando. Primeiro, vamos entender que bispo E7 é um movimento extremamente intuitivo, simples. Eu estou abrindo caminho para o roque do Rei Negro. Eu estou interpondo uma peça numa coluna que potencialmente pode se abrir mais cedo ou mais tarde. Então eu estou dando proteção ao meu rei. É um lance bastante natural. E apesar de não criar nenhuma grande ameaça, dá um desenvolvimento bom para as negras. As brancas, então, notando que o Rei Negro tem a sua proteção garantida, agora sim elas vão se preocupar com o peão de E4. Agora o peão de E4 está caindo. Porque se houver uma captura nessa situação, os elementos táticos que surgiriam não vão surgir mais. O Rei Negro já está protegido. Então eu preciso proteger o peão branco em A4. O lance mais natural, que permite o melhor desenvolvimento para as brancas, é torre E1. Eu centralizo a torre e permito uma flexibilidade no uso dos meus peões de C e D. É claro que eu poderia jogar D3. Eu também poderia jogar, por exemplo, cavalo C3. Parece natural? Sim, é possível. Mas eles contêm alguns problemas relacionados à estratégia do jogo. Cavalo C3, por exemplo, eu estou colocando o cavalo adiante de um peão que vai ser ideal ser colocado na posição C3, dando apoio a um eventual D4, dominando o centro. Por outro lado, o cavalo ele não se coloca melhor na casa C3. O ideal é colocá-lo na ala do rei. E no caso, a torre indo ao centro, ela não só protege a coluna E, como vocês vão ver que ela vai abrir caminho para o cavalo da ala da dama começar o que nós vamos chamar de passeio. O cavalo de B, ele normalmente vai saindo por D2 e depois ele precisa de espaço para manobrar. E o espaço de manobra normalmente é a casa F1. E a torre já deve liberar o mais rápido possível essa casa para a manobra do cavalo, para o passeio do cavalo. Isso a gente vai ver mais adiante, não agora. Em relação à outra opção, que seria lançar o peão em D3 agora. É um movimento um tanto lento e que vai tirar a flexibilidade do jogo. A melhor opção para as brancas daqui a alguns movimentos vai ser ter a opção de jogar D4. Então eu não quero perder tempo fazendo um movimento duas vezes, jogando D3 para depois jogar D4. Eventualmente isso até pode ser possível, mas eu prefiro fazer um movimento mais rápido, escolher pelo movimento mais rápido. Por isso a minha opção é pelo movimento mais flexível e que me desenvolva uma peça. Então após torre E1, vez das negras, e quem está com problemas agora com um peão no centro são as negras. Veja que o peão de E5 está dependente da existência do cavalo em C6. De repente as brancas vão começar a gostar de pensar novamente na troca do bispo pelo cavalo, que aí vai começar a ter peão caindo nessa história. Então, nesse momento, as negras vão bloquear a ação do bispo. Agora é absolutamente necessário, tem que ser agora. Vamos jogar B5, é necessário. Negras jogam B5 e brancas necessariamente têm que jogar bispo B3, preservando o seu bispo e gastando um tempinho com isso. Nesse ponto, a gente vai interromper um pouquinho a progressão, porque começam a existir algumas opções que eu quero falar mais detidamente, de forma mais detalhada, num vídeo específico.
vamos então apenas gravar este ponto, que é o ponto inicial da variante fechada da Ruy Lopes. Então nós vimos esta variante, a variante fechada, vimos a existência da variante aberta, que é a aceitação da tática sugerida pelas brancas de permitir a captura do peão de E4, cavalo captura E4, que nós recomendamos que não seja feito, mas quem quiser se aventurar vai ser um longo caminho numa série de vídeos, especialmente sobre a variante aberta. E temos algumas opções que eu pulei, que são menos usadas. E elas são menos utilizadas exatamente por causa da flexibilidade dos movimentos. Nós podemos fazer determinados movimentos que ainda serão feitos pela variante fechada de forma mais precipitada, como, por exemplo, um lance B5 mais precipitado seguido de bispo B7 é chamada de variante Archangelx. Essa variante, também conhecida como arcanjo, ela é muito semelhante a uma posição que é alcançável por transposição de uma das linhas da variante fechada. Então, eu escolhendo esse movimento agora, eu estou tirando diversas opções que eu poderia escolher no meio do caminho. Eu estou engessando o meu jogo. Essa posição que poderia ser escolhida de forma mais flexível mais tarde. Isso tira opções. É jogável, mas não é o ideal. Outra opção seria jogar bispo C5 após B5, bispo B3, bispo C5. As variantes com bispo C5 são derivadas da variante clássica da Ruy Lopes. Nós não comentamos nos lances iniciais, eu ainda não fiz um vídeo sobre bispo C5, variante clássica, e também não vou fazer após B5, bispo C5, um comentário nessa variante que se chamaria nessa posição variante Miller, porque eu não acho ela vantajosa. Os sistemas com bispo C5 eu não acho vantajosos para as negras. Eu prefiro os sistemas com bispo E7. Mais tarde, talvez eu publique um vídeo específico sobre esta variante, mas não agora. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, que nós vamos começar a entrar pela variante fechada propriamente dita. Não esqueçam de dar a sua curtida, inscrevam-se no canal e vamos prosseguindo nosso estudo nessa nova série, nessa nova playlist, agora sobre a variante fechada.